força emocional não é o que a maioria das pessoas pensa. Não é nunca chorar, não é parecer invencível, não é fingir que nada te afeta. Na verdade, as pessoas emocionalmente mais fortes frequentemente não parecem fortes aos olhos de quem não entende verdadeira força. Elas choram quando precisam, admitem vulnerabilidade, pedem ajuda quando necessário. E ainda assim, há algo nelas que é inabalável. Você já reparou em pessoas que passam por tempestades e saem do outro lado não apenas sobreviventes, mas de alguma forma mais íntegras? Não é que nada as machuca, é que elas desenvolveram uma resiliência interior que não depende de circunstâncias externas perfeitas. Elas sabem como sofrer sem se destruir, como sentir profundamente sem se afogar, como se levantar repetidamente mesmo quando seria mais fácil ficar no chão. Os filósofos estoicos entendiam profundamente essa força. Marco Aurélio governava um império sob pressão constante, enfrentava guerras brutais, perdia pessoas que amava, e ainda assim mantinha clareza mental e propósito. Epicteto foi escravo, sofreu tortura, viveu injustiças terríveis, mas desenvolveu uma força interior que ninguém podia roubar. Sêneca navegava as águas traiçoeiras da política romana, enfrentou exílio e eventualmente morte forçada, mas nunca perdeu sua dignidade. Eles não eram super-humanos imunes à dor. Eram humanos que aprenderam a processar dor com sabedoria, que desenvolveram músculos emocionais através de prática constante, que escolheram repetidamente força, mesmo quando fraqueza seria mais fácil. E as marcas dessa força são específicas, reconhecíveis, e talvez você tenha mais delas do que imagina. Neste vídeo você vai conhecer 12 sinais de que você é emocionalmente mais forte que a maioria das pessoas. Não para criar comparação ou competição, mas para você reconhecer e valorizar qualidades que talvez você tenha subestimado em si mesmo. Porque força emocional verdadeira não grita, não se exibe, muitas vezes nem é reconhecida, mas é uma das coisas mais valiosas que um ser humano pode desenvolver. Mas antes de começarmos, se você quer reconhecer e fortalecer ainda mais sua resiliência emocional, curta este vídeo agora, inscreva-se no canal e ative as notificações. E deixe nos comentários: eu sou mais forte do que penso. Vamos começar. Sinal 12. Você não precisa de drama para se sentir vivo. Pessoas emocionalmente fracas frequentemente criam ou se envolvem em drama porque precisam da intensidade emocional para se sentirem vivas. Sem conflito, sem caos, sem algum tipo de turbulência, elas se sentem vazias, entediadas, desconectadas. Então, inconscientemente, criam situações dramáticas ou gravitam em direção a pessoas dramáticas. Você, por outro lado, encontra satisfação em paz. Você não precisa de relacionamentos turbulentos para sentir paixão. Não precisa de conflitos constantes no trabalho para se sentir engajado. Não precisa transformar cada pequena situação em crise para sentir que sua vida tem intensidade. Você descobriu algo que a maioria não descobriu: que paz não é tédio, é luxo. Marco Aurélio escrevia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ele entendia que pessoas que dependem de drama externo para se sentirem vivas não desenvolveram vida interior rica o suficiente. Você desenvolveu. Você pode sentar em silêncio e estar confortável consigo mesmo. Pode ter um dia tranquilo e não sentir que perdeu tempo. Isso não significa que você não sente intensamente. Você sente, mas não precisa de caos para sentir. Você encontra intensidade em conexões profundas, em crescimento pessoal, em momentos simples, mas significativos. Você não confunde drama com profundidade, turbulência com paixão. E quando o drama inevitavelmente aparece na vida, porque aparece, você não se alimenta dele. Você lida com ele, resolve o que pode ser resolvido e volta à paz o mais rápido possível. Você não prolonga conflitos desnecessariamente, não fica remoendo situações já resolvidas, não cria montanhas de molehills só para ter algo para se preocupar. Epicteto ensinava que pessoas sábias valorizam tranquilidade, não porque são passivas, mas porque entendem que clareza mental vem de estabilidade, não de caos.
E você, consciente ou inconscientemente, entendeu isso. Você protege sua paz porque sabe que é dela que vem sua capacidade de funcionar bem, de amar bem, de viver bem. Se você está lendo isso e reconhecendo sim, eu valorizo paz mais que drama, saiba que isso é sinal profundo de maturidade emocional. É fácil se viciar em intensidade dramática. É difícil, e muito mais forte, construir uma vida baseada em estabilidade genuína. Sinal 11. Você permite que pessoas mudem sem guardar o passado contra elas. Este é um dos sinais mais sutis, mais poderosos de força emocional. Você consegue reconhecer quando alguém genuinamente mudou e não ficar preso à versão antiga dessa pessoa. Você não usa o passado como arma constante, não relembra erros já processados, não mantém placar de tudo que já deu errado. A maioria das pessoas guarda ressentimentos como troféus. Cada erro, cada decepção, cada momento difícil é arquivado e pode ser trazido de volta a qualquer momento como evidência de por que aquela pessoa não merece confiança. É uma forma de proteção, mas também é uma prisão. Você fica preso ao passado, e a outra pessoa fica presa à versão antiga de si mesma. Sêneca escrevia extensivamente sobre perdão, não como fraqueza, mas como libertação. Ele dizia: aquele que não perdoa os outros quebra a ponte sobre a qual ele mesmo deve passar. Você entendeu isso? Você sabe que guardar rancor, manter ressentimentos, não permitir que pessoas evoluam, tudo isso te machuca tanto quanto machuca o outro. Isso não significa ser ingênuo. Você não esquece completamente o passado. Você o usa como informação, não como sentença permanente. Se alguém te machucou, você se lembra, você aprendeu. Você talvez até tenha limites diferentes agora. Mas se essa pessoa demonstra mudança genuína, você consegue dar espaço para essa nova versão existir. Marco Aurélio, que foi traído por pessoas próximas repetidamente, escrevia sobre não se tornar amargo, sobre não deixar que ações passadas de outros envenenem seu presente. Ele escolhia avaliar pessoas pelo que demonstravam agora, não apenas pelo que fizeram antes. E isso exigia força emocional tremenda. Pessoas emocionalmente fracas precisam manter o passado vivo porque é sua única fonte de poder na relação. Lembra quando você fez X? Se torna uma forma de controle, de manter o outro em dívida emocional perpétua. Você não precisa disso. Você tem força suficiente para deixar o passado ser passado quando é apropriado. E, ironicamente, essa capacidade de permitir mudança nos outros te dá algo precioso: liberdade para você mesmo mudar. Porque se você não tolera que outros evoluam, você subconscientemente não permite sua própria evolução. Quando você dá graça aos outros, você automaticamente se dá graça. Se você reconhece essa capacidade em si mesmo, de olhar para alguém que errou e ainda conseguir ver quem eles estão se tornando, não apenas quem foram, você tem uma força emocional rara. Porque é muito mais fácil ser juiz permanente do que ser testemunha da transformação humana. Sinal 10. Você não usa suas feridas como identidade. Todo mundo tem traumas, tem feridas, tem partes da história que foram difíceis. A diferença entre pessoas emocionalmente fortes e fracas não é a ausência de dor, é o que fazem com ela. Pessoas fracas transformam suas feridas em identidade total. Pessoas fortes as transformam em sabedoria sem deixar que definam quem são. Você passou por coisas difíceis. Todos passamos. Mas você não vive apresentando suas feridas como seu cartão de visitas. Você não usa seu trauma como desculpa para não crescer, como justificativa para comportamentos destrutivos, como razão para permanecer estagnado. Você reconhece o que aconteceu, processou ou está processando, e escolheu não deixar que isso seja tudo o que você é. Epicteto tinha todas as razões para fazer de sua história de escravidão e tortura sua identidade completa. Ele poderia ter passado a vida inteira como vítima justificada de injustiça brutal, mas ele escolheu diferente. Ele usou sua experiência como combustível para desenvolver filosofia sobre liberdade interior, mas não deixou que trauma definisse os limites do que ele podia se tornar. Há uma diferença crucial entre reconhecer seu trauma e se tornar seu trauma. Reconhecer é: isso aconteceu comigo, foi real, teve impacto.
Tornar-se é. Isso é tudo que sou. Define tudo sobre mim. Justifica tudo que faço. Você aprendeu a fazer o primeiro sem cair no segundo. Isso não significa negar dor ou fingir que coisas difíceis não aconteceram. Significa não dar a essas coisas mais poder sobre sua vida do que elas merecem. Significa dizer, sim, aquilo foi terrível, me machucou, me mudou. E ainda assim, eu sou mais que aquele momento. Eu sou também minha resiliência, meu crescimento, minhas escolhas desde então. Marco Aurélio perdia filhos, enfrentava traições, lidava com doenças crônicas. Ele poderia ter se tornado amargo, poderia ter feito de seu sofrimento sua marca principal. Mas você lê suas meditações e encontra alguém que sofreu, mas não deixou o sofrimento ser sua única história. Ele era imperador, filósofo, pai, e sim, também alguém que sofreu. Multifacetado. Você consegue contar sua história, incluindo as partes difíceis, sem fazer das partes difíceis a história inteira. E isso é força. Porque é tentador se agarrar à identidade de vítima. Ela traz simpatia, justifica limitações, dá desculpa pronta para não tentar. Mas você escolheu algo mais difícil e mais poderoso. Ser sobrevivente que se tornou mais que sua sobrevivência. Se você reconhece isso em si, se você já se pegou pensando, sim, aquilo foi difícil, mas não é tudo que sou. Você tem força emocional que a maioria nunca desenvolve, porque é muito mais fácil usar feridas como escudo do que como professor. Sinal 9. Você pode estar sozinho sem se sentir solitário. Solidão e estar só são coisas completamente diferentes, mas a maioria das pessoas não faz essa distinção. Elas evitam estar sozinhas a qualquer custo, porque não conseguem tolerar a própria companhia. Precisam constantemente de barulho, de distração, de outras pessoas, porque silêncio e solitude trazem desconforto insuportável. Você desenvolveu algo raro, conforto genuíno consigo mesmo. Você pode passar tempo sozinho e não apenas tolerar, mas genuinamente aproveitar. Você não precisa constantemente de planos sociais para não se sentir vazio. Você não entra em pânico quando tem uma noite ou um fim de semana sem compromissos. Você descobriu que você mesmo é boa companhia. Sêneca escrevia extensivamente sobre a importância de solidão escolhida. Ele dizia, retire-se para dentro de si mesmo o máximo que puder. Não porque ele era antissocial, mas porque ele entendia que pessoas que não conseguem estar sozinhas nunca realmente conhecem a si mesmas. Você está disposto a se conhecer. Isso não significa que você não goste de pessoas ou não valorize conexões. Significa que sua paz interior não depende de estar constantemente cercado. Você pode desfrutar companhia sem ser dependente dela. Pode apreciar relacionamentos sem ser desesperado por eles. Há uma diferença enorme. Epicteto ensinava que liberdade verdadeira vem de não precisar de nada externo para se sentir completo. E você, em algum nível, alcançou isso. Você não está fugindo de si mesmo através de socialização constante. Você pode sentar com seus próprios pensamentos, pode processar emoções sozinho, pode encontrar contentamento em sua própria presença. Pessoas emocionalmente fracas têm medo de estar sozinhas, porque é quando os pensamentos que elas evitam o dia todo finalmente as alcançam. É quando elas têm que confrontar o vazio que estão constantemente tentando preencher com barulho externo. Você não tem medo disso. Ou se tem, você encara mesmo assim. E há um bônus lindo nisso. Quando você está confortável sozinho, seus relacionamentos melhoram. Porque você não está com pessoas por desespero de não estar sozinho. Você está porque genuinamente quer. Você não é carente, é escolhido. E essa mudança de energia transforma tudo. Marco Aurélio, cercado por milhares de pessoas diariamente, valorizava momentos de solitude onde podia escrever e refletir. Ele entendia que sem tempo consigo mesmo, você perde o norte. Você entendeu isso também. E a força para buscar e apreciar solitude, em um mundo que constantemente te puxa para barulho e distração, é profunda. Sinal 8. Você não precisa provar seu valor para ninguém. Este talvez seja um dos sinais mais libertadores de força emocional. Você chegou a um ponto onde não está constantemente tentando provar que é bom o suficiente, inteligente o suficiente, bem-sucedido o suficiente.
Você sabe seu valor internamente e não precisa de validação externa constante para confirmar. A maioria das pessoas vive em modo de performance perpétua. Cada conversa é uma oportunidade de impressionar. Cada interação é uma chance de provar valor. Cada conquista precisa ser exibida porque a aprovação alheia é o combustível que mantém a autoestima funcionando. É exaustivo e insustentável. Você saiu dessa roda. Não porque você nunca aprecia reconhecimento. Reconhecimento é agradável. Mas porque você não depende dele para saber que tem valor. Você não está constantemente se justificando, se defendendo, tentando convencer os outros de que merece estar aqui. Você simplesmente está aqui, fazendo o seu melhor. E isso é suficiente. Marco Aurélio tinha poder absoluto e ainda assim não estava tentando impressionar ninguém. Ele escrevia para si mesmo, não para a audiência. Ele tomava decisões baseadas no que achava certo, não no que geraria mais aplausos. Ele sabia que buscar aprovação constantemente era forma de escravidão, e ele já tinha responsabilidades demais para adicionar essa. Epicteto, vindo de escravidão onde literalmente não tinha valor social, desenvolveu senso de valor que não dependia de ninguém reconhecer. Ele sabia que ele era valioso porque era humano, porque fazia escolhas morais conscientes, porque estava tentando viver com virtude. E nada que outros dissessem mudava isso. Você pode receber crítica e não desmoronar porque você sabe que uma opinião não define seu valor total. Você pode receber elogio e não se inflar porque você sabe que elogio também não define seu valor total. Você tem um senso interno estável do que vale que não é refém de feedback externo momento a momento. Isso não significa arrogância ou achar que está acima de crítica. Significa não basear sua identidade inteira em opiniões flutuantes de outros. Significa poder ouvir feedback genuíno e considerar sem sentir que seu valor como pessoa está sendo julgado. Há separação saudável entre o que você faz e quem você é. Pessoas emocionalmente fracas precisam constantemente de validação porque seu senso de valor é externo. Se ninguém está elogiando, elas sentem que não valem nada. Se alguém critica, elas entram em crise. Você construiu algo mais sólido, um senso interno de valor que pode considerar opiniões externas sem ser escravizado por elas. Sêneca escrevia: "É loucura viver pobre para morrer rico em opinião alheia." Você entendeu que viver rico em sua própria paz, em seu próprio senso de valor, independente do que outros pensam, é verdadeira riqueza. E ter chegado a esse ponto é marca de força emocional extraordinária. Sinal 7. Você aceita responsabilidade sem jogar culpa. Força emocional real se mostra em como você lida com erros e problemas. Pessoas fracas imediatamente procuram alguém para culpar. Pessoas fortes imediatamente procuram o que podem fazer diferente. Você desenvolveu a segunda abordagem, que é infinitamente mais difícil, mas infinitamente mais poderosa. Quando algo dá errado, você não gasta energia procurando bodes expiatórios. Você não fica obcecado com o que fulano fez ou deixou de fazer. Você olha para a sua parte, para o que estava sob seu controle, para o que você pode aprender e fazer diferente na próxima vez. Isso não é se culpar excessivamente, é assumir agência sobre sua vida. Marco Aurélio tinha todas as razões para culpar outros por problemas no império. Generais incompetentes, conselheiros traidores, circunstâncias além de seu controle. Mas você lê suas meditações e encontra alguém constantemente se perguntando: o que eu poderia ter feito diferente? Onde eu falhei em liderar claramente? Como eu posso melhorar? Isso é força porque é muito mais fácil externalizar culpa do que aceitar responsabilidade. Culpar é confortável porque te tira do gancho, te coloca como vítima de circunstâncias ou ações alheias. Assumir responsabilidade é desconfortável porque significa reconhecer que você tinha poder e talvez não o usou da melhor forma. Epicteto ensinava: não é o que acontece conosco, mas nossa resposta ao que acontece que nos machuca. Ele estava dizendo que você sempre tem responsabilidade sobre sua resposta, mesmo quando não tem controle sobre o que aconteceu. E assumir essa responsabilidade é libertador porque te dá poder de mudar. Você não deixa que outras pessoas sejam desculpa para suas escolhas. Sim, talvez alguém tenha te decepcionado, mas como você responde a essa decepção é seu. Sim,
Talvez as circunstâncias sejam difíceis, mas como você navega essas dificuldades é seu. Você vive como protagonista da sua vida, não como vítima perpétua de forças externas. E há um equilíbrio aqui que você aprendeu. Você assume responsabilidade sem assumir culpa por tudo. Você reconhece sua parte sem carregar o peso de coisas que genuinamente não estão sob seu controle. Você tem discernimento para saber a diferença entre eu contribuí para isso e eu sou responsável por absolutamente tudo que deu errado. Pessoas fracas ou assumem culpa por tudo em autoflagelação destrutiva, ou não assumem culpa por nada em negação tóxica. Você encontrou o meio termo saudável: assumir responsabilidade apropriada, aprender, ajustar e seguir em frente sem carregar peso que não é seu. Sêneca dizia que homens sábios olham para frente, não para trás com lamentações. Você faz isso. Quando erra, você reconhece, extrai a lição e foca no próximo passo. Sem drama prolongado, sem vitimização, sem busca obsessiva por quem culpar. E essa capacidade de aceitar responsabilidade com graça é marca de força emocional profunda. Sinal 6. Você pode ser feliz pelo sucesso dos outros sem comparação. Em um mundo onde comparação é constante e redes sociais transformaram conquistas alheias em fonte de inadequação pessoal, conseguir genuinamente se alegrar pelo sucesso dos outros sem sentir que diminui você é força emocional rara e preciosa. A maioria das pessoas, quando vê alguém conseguir algo que elas também querem, sente aperto no peito. Inveja disfarçada de crítica. Ah, mas ela teve sorte. Ele teve ajuda que eu não tive. É fácil quando você tem X vantagem. É uma forma de se proteger da dor da comparação, mas também é prisão que impede você de aprender com o sucesso alheio. Você desenvolveu algo diferente. Quando alguém tem sucesso, você consegue genuinamente celebrar. Não de forma performática para parecer boa pessoa, mas com alegria real. Porque você entendeu algo profundo. O sucesso de outra pessoa não diminui suas possibilidades. Não há cota limitada de realização no universo. Marco Aurélio, cercado por pessoas constantemente competindo por poder e favor, escrevia sobre a importância de não ver outros como competição. Ele entendia que quando você vê o mundo como jogo de soma zero, onde a vitória de alguém é sua derrota, você vive em escassez perpétua. Você aprendeu a viver em abundância. Isso não significa que você nunca sente inveja. Você é humano. Sentir inveja ocasionalmente é normal. A diferença é o que você faz com ela. Pessoas emocionalmente fracas deixam inveja se transformar em ressentimento, em diminuição do outro, em amargor. Você usa inveja como informação. Isso que fulano conseguiu é algo que eu quero? O que eu posso aprender do caminho dele? Epicteto ensinava que comparação com outros é forma de tortura autoimposta. Ele dizia que você só deve se comparar com quem você era ontem. Você está melhorando? Está crescendo? Está mais próximo de seus valores? Essas são as únicas comparações que importam. E você internalizou isso. Há uma liberdade enorme em poder olhar para a conquista de alguém e pensar: que incrível, fico feliz por ela, sem imediatamente seguir com: e eu, porque ainda não consegui isso. Você separou jornada alheia da sua. Você entende que cada pessoa tem seu tempo, seu caminho, seus desafios únicos. E curiosamente, quando você para de desperdiçar energia em inveja e comparação, você tem mais energia para a sua própria jornada. Você pode até aprender com o sucesso dos outros porque você não está tão defensivo. Você pode perguntar, pode se inspirar, pode adaptar estratégias, porque você não está vendo eles como ameaça. Sêneca tinha amigos extremamente bem-sucedidos e ele genuinamente celebrava eles. Ele também escrevia sobre como inveja é veneno que machuca quem sente mais do que o objeto da inveja. Você entendeu isso? Você escolheu celebração sobre comparação, inspiração sobre inveja, abundância sobre escassez. Se você reconhece em si essa capacidade de genuinamente se alegrar por outros, sem sentir diminuído, você tem força emocional que a maioria nunca desenvolve. Porque nossa cultura incentiva a comparação constante. Resistir a isso e escolher celebração é ato de força profunda. Sinal 5.
Você estabelece limites sem culpa excessiva. Este é um dos sinais mais práticos de força emocional. Você consegue dizer não, estabelecer limites sobre seu tempo e energia, proteger sua paz, sem se afogar em culpa depois. Você entende que limites saudáveis não são egoísmo, são um autocuidado essencial. A maioria das pessoas sabe intelectualmente que deveria ter limites, mas na prática, elas se dobram constantemente. Dizem sim quando querem dizer não. Aceitam mais do que podem carregar. Deixam que outros invadam seu tempo e espaço, e depois se sentem exaustas e ressentidas, mas ainda assim culpadas quando eventualmente explodem ou se afastam. Você aprendeu algo diferente. Você diz não quando precisa, claramente, mas sem agressividade. Você estabelece expectativas claras sobre o que pode e não pode fazer. Você protege tempo para si mesmo sem sentir que está abandonando todo mundo. E você faz isso consistentemente, não apenas quando já está completamente esgotado. Marco Aurélio tinha literalmente um império de pessoas querendo seu tempo, atenção, decisões. Se ele não tivesse limites claríssimos, ele seria consumido completamente. Ele aprendeu a proteger momentos para reflexão, para escrita, para a família. E ele não se culpava por isso porque entendia que sem esses limites, ele não poderia servir bem em nada. Epicteto ensinava que você não deve nada a ninguém além de viver de acordo com seus valores. Que você não precisa se justificar excessivamente por proteger sua energia. Que dizer não é direito fundamental. E você, consciente ou inconscientemente, internalizou isso. A culpa vem de crenças que foram plantadas. Que você é egoísta se prioriza suas necessidades. Que amor verdadeiro significa autossacrifício total. Que ser boa pessoa é estar sempre disponível. Mas você questionou essas crenças. Você entendeu que não pode dar do que não tem. Que você não serve bem a ninguém, completamente esgotado. Pessoas emocionalmente fracas ou não têm limites e vivem em exaustão, ou têm limites, mas se torturam com culpa depois. Você encontrou equilíbrio. Você tem limites claros e consegue mantê-los sem se destruir internamente depois. Há congruência entre o que você sabe ser certo para você e como você age. Isso não significa que você nunca sente um pingo de culpa. Você pode sentir, mas você não deixa que culpa te manipule de volta a padrões insustentáveis. Você sente, reconhece e mantém seu limite mesmo assim, porque você sabe que a alternativa, sacrificar constantemente suas necessidades, tem custo muito maior. Sêneca escrevia sobre a importância de proteger seu tempo como seu recurso mais precioso. Ele dizia que você deixa pessoas invadirem sua vida de formas que nunca deixaria invadir em sua casa. Você aprendeu a tratar seu tempo, sua energia, sua paz com o mesmo zelo que trataria a propriedade física, e há liberdade imensa nisso. Quando você pode estabelecer limites sem culpa paralisante, você tem controle real sobre sua vida. Você não está à mercê das expectativas alheias. Você vive de acordo com suas capacidades e prioridades reais, não com o ideal impossível de estar disponível para tudo e todos sempre. Sinal 4. Você processa emoções ao invés de reprimi-las ou explodir. Força emocional verdadeira. Não é sobre não sentir, é sobre como você processa o que sente. Pessoas emocionalmente imaturas ou reprimem tudo até explodir eventualmente, ou explodem constantemente sem nunca realmente processar. Você aprendeu o caminho do meio. Sentir plenamente, processar conscientemente, expressar apropriadamente. Quando você sente raiva, você não a reprime fingindo que não existe, mas você também não explode destrutivamente no primeiro impulso. Você cria espaço entre sentir e agir. Você reconhece, estou com raiva agora. Você processa de onde vem. Você decide conscientemente como responder. E essa capacidade de criar espaço é força pura. Marco Aurélio escrevia sobre sentir suas emoções, mas não ser dominado por elas. Ele claramente sentia frustração, raiva, tristeza. Mas ele desenvolveu a habilidade de observar essas emoções sem se identificar completamente com elas. Estou sentindo raiva é diferente de eu sou raiva. Você entendeu essa distinção? Quando você está triste, você permite tristeza. Você chora se precisa chorar.
Você senta com o desconforto ao invés de imediatamente procurar distrações. Você sabe que emoções precisam ser sentidas para serem processadas, que reprimir apenas adia e intensifica. E você tem coragem de sentir mesmo quando é desconfortável. Epicteto ensinava que você deve examinar suas emoções, entender de onde vêm, questionar se são baseadas em percepções precisas da realidade. Você faz isso. Quando sente ansiedade, você pergunta: do que realmente tenho medo? Isso é racional? Está sob meu controle? E através desse processo você não elimina a emoção, mas entende ela melhor. Pessoas emocionalmente fracas são escravas de suas emoções. Elas sentem algo e imediatamente agem a partir disso, sem filtro, sem reflexão. Ou fazem o oposto, reprimem completamente e depois não entendem porque estão sempre no limite de explodir. Você desenvolveu maturidade de sentir sem ser sequestrado. Há uma inteligência emocional que você cultiva. Você reconhece emoções rapidamente. Você as nomeia. Você as sente sem julgamento. Você as processa através de conversa, escrita, reflexão, ou simplesmente permitindo que existam. E então você decide racionalmente como agir. A emoção informa, mas não comanda. Isso não acontece automaticamente. É prática. Às vezes você ainda reage impulsivamente. Às vezes ainda reprime quando deveria expressar. Mas na maior parte do tempo, você consegue esse equilíbrio saudável. E cada vez que você faz isso, você fortalece o músculo emocional. Sêneca escrevia tratados sobre raiva ensinando como reconhecê-la quando surge, como não deixar que escale, como processá-la produtivamente. Ele não dizia para não sentir raiva, dizia para não ser controlado por ela. Você pratica isso com todas as emoções. Você sente profundamente, mas age sabiamente. E há poder profundo nisso. Quando você pode sentir tristeza sem ser destruído por ela, raiva sem destruir relacionamentos, medo sem paralisar, alegria sem perder julgamento, você tem domínio real sobre sua vida emocional. Você não está à mercê de cada onda de sentimento. Você surfa as ondas com habilidade. Sinal 3. Você escolhe crescimento mesmo quando é desconfortável. Este é um dos sinais mais reveladores de força emocional. Você está disposto a crescer mesmo quando o crescimento dói. Você escolhe desafios que te esticam. Você enfrenta verdades sobre si mesmo que são desconfortáveis. Você muda padrões mesmo quando mudança é assustadora, porque você valoriza crescimento mais que conforto. A maioria das pessoas escolhe conforto sobre crescimento sempre que possível. Elas ficam em relacionamentos que não servem mais porque é familiar. Permanecem em trabalhos que as esgotam porque mudar é assustador. Repetem os mesmos padrões destrutivos porque pelo menos são conhecidos. Elas escolhem a dor do estagnado sobre a dor do crescimento. Você faz diferente. Não porque você gosta de sofrimento ou porque você é masoquista emocional, mas porque você entende algo profundo. Desconforto de crescimento é temporário e leva a algo melhor. Desconforto de estagnação é crônico e leva a arrependimento. Você escolhe a dor que tem propósito. Marco Aurélio constantemente se desafiava a ser melhor. Ele escrevia lembretes sobre paciência justamente porque ele lutava com impaciência, sobre não julgar porque ele tendia a julgar. Ele não fingia que já era perfeito, ele ativamente trabalhava em suas limitações. E isso é coragem, ver suas falhas e escolher melhorar mesmo sendo desconfortável. Epicteto ensinava que crescimento verdadeiro exige estar disposto a ser visto como tolo por alguns. Quando você muda, quando você estabelece limites novos, quando você para de aceitar o que sempre aceitou, algumas pessoas vão resistir. Vão dizer que você mudou, que não é mais você. E você precisa de força para crescer mesmo diante dessa pressão social. Você está disposto a ir para a terapia e confrontar coisas dolorosas do seu passado, disposto a ouvir feedback difícil e realmente considerar, disposto a experimentar coisas novas mesmo com risco de falhar, disposto a deixar ir relacionamentos que não te servem mais mesmo que seja solitário no início. Essas escolhas exigem coragem imensa. Pessoas emocionalmente fracas evitam crescimento porque evitam desconforto de qualquer tipo. Elas querem mudança, mas sem fazer nada diferente.
Querem melhorar, mas sem confrontar padrões destrutivos. Querem relacionamentos melhores, mas sem fazer o trabalho de ser melhor em relacionamentos. Você não tem essas ilusões. Você sabe que crescimento real é trabalho. É incômodo, é às vezes doloroso, é definitivamente assustador. E você faz mesmo assim, não porque você tem todas as respostas ou está sempre confiante, mas porque você está comprometido com se tornar melhor versão de si mesmo, mesmo que o caminho seja difícil. Sêneca escrevia: é melhor aprender tarde do que nunca. Ele entendia que pessoas resistem crescimento por medo de admitir que estavam erradas antes. Você não tem esse orgulho rígido. Você pode admitir: eu estava fazendo de forma destrutiva e mudar. Você pode reconhecer padrões problemáticos e trabalhar para alterá-los. E há poder libertador nisso. Quando você para de evitar crescimento, quando você abraça desconforto como sinal de expansão, você para de ser vítima de suas próprias limitações. Você se torna escultor ativo de quem está se tornando. E essa agência, essa escolha consciente de crescer, é marca de força emocional extraordinária. Sinal 2. Você mantém seus valores mesmo quando é difícil. Ter valores é fácil quando não custa nada. A força real se mostra quando viver de acordo com seus valores tem preço alto, e você paga esse preço mesmo assim. Quando ser honesto pode te custar oportunidade, e você é honesto. Quando ser compassivo te deixa vulnerável, e você é compassivo. Quando fazer o certo é caminho mais difícil, e você faz o certo. A maioria das pessoas tem valores teóricos. Elas dizem que valorizam honestidade, mas mentem quando convém. Dizem que valorizam lealdade, mas traem quando há vantagem. Dizem que valorizam coragem, mas escolhem segurança sobre integridade. Valores delas são condicionais, dependem de circunstâncias serem favoráveis. Seus valores não são decorativos, são estruturais. São base de como você toma decisões, especialmente decisões difíceis. Quando você está em situação onde comprometer seus valores seria mais fácil, mais lucrativo, mais confortável, você escolhe integridade mesmo assim. E isso é força em sua forma mais pura. Marco Aurélio tinha inúmeras oportunidades de abandonar seus princípios estoicos por conveniência política. Ele poderia ter sido tirano cruel como outros imperadores. Ele poderia ter acumulado riqueza pessoal às custas do império. Ele poderia ter vivido em indulgência constante, mas ele manteve seus valores mesmo quando era mais difícil, porque valores eram quem ele era, não apenas o que ele dizia. Epicteto ensinava que pessoa de caráter verdadeiro é consistente, que você não pode confiar em alguém cujos princípios mudam dependendo de quem está assistindo. Você desenvolveu essa consistência. Você é a mesma pessoa sozinho e observado, com pessoas poderosas e com vulneráveis, quando é fácil e quando é difícil. Isso significa que você já fez escolhas que te custaram. Talvez você tenha perdido oportunidades por não comprometer ética. Talvez você tenha perdido relacionamentos por não tolerar comportamentos que violavam seus valores. Talvez você tenha escolhido o caminho mais difícil porque era o certo, não o conveniente. E essas escolhas doeram, mas você não se arrependeu. Há uma integridade pessoal que você cultiva onde você pode olhar no espelho e estar em paz com quem você vê. Você não está carregando o peso de ter traído a si mesmo. Você não está vivendo dividido entre quem você diz ser e quem realmente é. Há congruência entre valores declarados e valores vividos. Pessoas emocionalmente fracas mudam princípios como mudam de roupa, dependendo do que serve melhor no momento. E elas vivem com dissonância cognitiva constante, com vergonha subconsciente de suas próprias concessões. Você não tem essa fragmentação porque você escolheu consistentemente integridade. Sêneca foi eventualmente forçado a cometer suicídio por ordem de Nero. Ele poderia ter implorado, poderia ter comprometido seus princípios para salvar sua vida. Mas ele manteve dignidade até o fim. Escolheu morrer de acordo com seus valores ao invés de viver os traindo. Você provavelmente não enfrenta escolhas tão extremas, mas no seu nível, você pratica a mesma integridade. E a paz profunda que vem disso. Quando você sabe que mantém seus valores mesmo custando,
Você tem autoconfiança real. Você confia em si mesmo porque você provou através de ações, não apenas palavras, que você é quem diz ser. E essa confiança em si, baseada em integridade consistente, é fundação de força emocional verdadeira. Sinal 1. Você entende que força real inclui vulnerabilidade. E chegamos ao sinal mais importante, mais contraintuitivo, mais profundo de todos. Você entende que força emocional verdadeira não é armadura que nunca quebra. É a capacidade de ser vulnerável quando apropriado. Você sabe que admitir que não sabe, pedir ajuda quando precisa, chorar quando está triste, expressar medo quando está assustado, não são sinais de fraqueza, são sinais de força suprema. Nossa cultura ensinou que força é nunca mostrar rachadura, que admitir dor é fraqueza, que pedir ajuda é falha, que vulnerabilidade é convite para ataque. E sob essa mentira, milhões de pessoas sufocam suas próprias humanidades tentando parecer invencíveis. Elas se quebram internamente enquanto performam força externamente. Você aprendeu verdade libertadora. Não há força maior que ter coragem de ser humano. De dizer, estou lutando quando está. De pedir, preciso de ajuda quando precisa. De admitir, eu errei quando errou. De expressar, estou com medo quando sente. Isso não te faz fraco, te faz real. E ser real exige coragem imensa. Marco Aurélio, o homem mais poderoso de seu tempo, escrevia em seu diário privado sobre suas inseguranças, suas frustrações, suas dificuldades. Ele não fingia ser perfeito, ele era honesto sobre sua humanidade imperfeita. E isso não diminuía sua força, a revelava. Porque força real não nega a humanidade, abraça ela. Epicteto ensinava que sábio reconhece suas limitações, que pretender que você não tem medos, não tem dores, não precisa de ninguém, é forma de fraqueza mascarada de força. Verdadeira força é estar tão seguro em si mesmo, que você pode admitir quando não está seguro. Pode ser vulnerável porque você sabe que vulnerabilidade não te define completamente. Você consegue chorar na frente de outros quando precisa sem vergonha esmagadora. Consegue admitir quando não sabe algo sem sentir que sua competência inteira está sendo questionada. Consegue pedir ajuda sem sentir que está falhando. Consegue expressar medo sem sentir que está sendo covarde. Porque você separou sentir emoções de ser fraco. A maioria das pessoas confunde vulnerabilidade com fraqueza porque foram ensinadas assim. Então elas constroem muralhas, escondem tudo que as torna humanas, performam invencibilidade. E isso as isola, as adoece, as torna realmente fracas porque estão constantemente gastando energia mantendo a fachada. Você não gasta energia assim. Você é seletivo sobre com quem é vulnerável, não é ingênuo. Mas com pessoas seguras, você consegue tirar a armadura. Você consegue ser visto em sua humanidade completa. E isso não te enfraquece, te conecta, te liberta, te faz real. Sêneca escrevia cartas emocionadas para amigos sofrendo perdas. Ele não fingia que perda não dói, que luto não é legítimo, que pessoas fortes não sofrem. Ele reconhecia sofrimento e ainda assim ensinava sobre como navegar através dele. Vulnerabilidade e força não são opostos, são parceiras. Há paradoxo lindo aqui. Quando você tem força para ser vulnerável, você para de precisar performar força. Você pode ser exatamente o que você está sentindo no momento sem medo de que isso te define permanentemente. Pode estar fraco hoje e confiar que encontrará força amanhã. Pode pedir ajuda agora e ainda ser capaz amanhã. E talvez mais importante, sua vulnerabilidade dá permissão para outros serem vulneráveis. Quando você admite imperfeição, luta, dor, outros se sentem seguros para fazer o mesmo. Você cria espaço de humanidade autêntica ao invés de competição de quem parece mais invencível. Então, se você reconhece isso em si, se você já admitiu fraqueza, já pediu ajuda, já chorou sem vergonha, já expressou medo, já foi vulnerável e sobreviveu, você tem força emocional na forma mais pura e rara. Porque vulnerabilidade consciente, vulnerabilidade escolhida em contextos seguros, não é fraqueza, é coragem suprema. Marco Aurélio resumiu perfeitamente. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. E parte desse poder é escolher ser honesto sobre sua experiência interna,
ao invés de fingir que você é algo que nenhum humano é, perfeito, invencível, sem necessidades. Você escolheu humanidade sobre performance, e não há força maior que isso. Força emocional não é o que Hollywood mostra, não é o que cultura de autoajuda superficial vende. Não é nunca demonstrar emoção ou sempre ter respostas. É algo muito mais profundo, mais humano, mais real. É desenvolver capacidade de sentir profundamente sem ser destruído, de sofrer sem perder dignidade, de crescer mesmo quando dói, de manter integridade mesmo quando custa. Os 12 sinais que você viu hoje pintam um retrato de força verdadeira. Você não precisa de drama para se sentir vivo. Permite que pessoas mudem. Não usa feridas como identidade. Está confortável sozinho. Não precisa provar valor. Aceita responsabilidade. É feliz pelo sucesso alheio. Estabelece limites sem culpa. Processa emoções saudavelmente. Escolhe crescimento sobre conforto. Mantém valores mesmo quando difícil. E entende que vulnerabilidade é força. Se você reconheceu 5 ou mais desses sinais em si mesmo, você é emocionalmente mais forte que a maioria. Não para criar hierarquia ou alimentar ego, mas para você reconhecer e valorizar trabalho que já fez. Porque ninguém nasce com essa força. Ela é cultivada através de escolhas difíceis repetidas, através de cair e levantar, através de confrontar verdades desconfortáveis sobre si mesmo. E se você não reconheceu muitos sinais? Isso não significa que você é fraco, significa que você está em ponto diferente da jornada. Força emocional se desenvolve. Cada desafio que você enfrenta é oportunidade de construir. Cada escolha difícil é chance de fortalecer. Você não precisa ter tudo agora. Você precisa estar comprometido com o crescimento. Os filósofos estoicos que citamos, Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca, não eram perfeitos. Eles lutavam, falhavam, tinham dias difíceis. Mas eles estavam comprometidos com prática constante de viver com mais sabedoria, mais força, mais integridade. E é esse compromisso, não perfeição, que define força real. Você está nessa jornada. Alguns dias você demonstra força incrível. Outros dias, você se sente frágil. E isso é completamente humano. Força emocional não é nunca ter dias difíceis. É ter resiliência para atravessá-los sem se perder no processo. Se este vídeo te ajudou a reconhecer sua própria força ou te inspirou a desenvolvê-la mais, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe. Ative o sininho de notificações. E lembre-se, você é mais forte do que pensa. Não porque não sente dor, mas porque continua escolhendo crescimento, integridade, vulnerabilidade, amor, mesmo quando dói. Essa é força real. Até o próximo vídeo.